Agora sim. Bom, então é isso. É, começar retomando aí o que a gente foi vendo desde o começo, né, das lições. Se eu não me engano, de quem tá aqui, só o Igor que não tava nesse comecinho, né? Mas todo mundo tava. Sim, eu perdi esse, gente. Tive que tentar acompanhar pelo texto daí. Ai, que bom. Então, vamos trocando aqui. Para quem tava, se lembrar de algo aí, quiser comentar, e se para você enfim, ficar alguma dúvida, também pergunta aí pra gente, né? Se eu souber responder. É, e aí, enfim, acho que tem o título do seminário, né? O desejo e sua interpretação. Eu sempre gosto de lembrar, né, que esse título do seminário é um título que vem com a edição do seminário, então com a publicação, e, portanto, não é o título que o Lacan dá, mas, enfim, dá para a gente ter um panorama geral aí do que vai ser o tema de trabalho dele durante aquele ano, né? O ano do seminário. E aí, retomando, né? Enfim, é um momento que os comentadores costumam caracterizar como esse momento em que ele está bem focado no desenvolvimento do registro do simbólico, então, estruturando mesmo, né, o que seria o simbólico, mas a gente vai ter uma virada ali no ano seguinte, com o seminário 7 que vai começar a ter uma introdução de alguns termos bem relevantes e que vão dar uma abertura aí para um comentário e para um aprofundamento do Lacan nessa dimensão do real, assim, né? Então, tá nesse ponto de virada. É, E aí tem alguns textos que são próximos desse seminário, e que, portanto, tratam um pouco de algumas coisas que vão falar no seminário, textos dos escritos, né, que são textos, então, escritos pelo Lacan, e que eu acho interessante na medida em que, como são textos escritos, é como se ele condensasse muito tempo de trabalho em um texto. Então, são textos densos, mas que, de certa forma, abordam, tipo, o principal dos seminários em um espaço menor, né? E aí, nesse caso, a gente tem a subversão do sujeito, dialética do desejo no inconsciente, que inclusive é um texto nos escritos que ele trabalha com o grafo também. Trabalha com algumas noções bem centrais para pensar o desejo, que é essa relação entre desejo, necessidade e demanda. E se eu não me engano, a direção do tratamento, os princípios do seu poder também são dessa época aí, né? Entre o seminário 5 e o 6, e mais ou menos nesse período de tempo. Então fica essa indicação, principalmente a subversão do sujeito, que é um texto que fala bastante sobre o que ele está trabalhando aqui, só que de uma forma mais concentrada. E eu acho que também é importante dizer que o título é O Desejo e Sua Interpretação, porque a ideia, pelo menos do que eu estou percebendo dessa leitura, e do que já vi alguns colegas e alguns comentadores, né, dizendo, é que, bom, a gente só tem acesso ao desejo pela interpretação, pelo que a gente pode interpretar do desejo, né? Não existe o desejo enquanto algo em si, né? Assim, uma coisa, um objeto em si. Então, não é à toa que o título é O Desejo e Sua Interpretação. A gente vai ver que, e até se der tudo certo aqui na apresentação, finalizei com uma citação, que o Lacan vai pensar a interpretação justamente relacionado com a fantasia ou o fantasma, né? Essa problemática aí que também a gente passou, eu vou passar de novo sobre a tradução do termo. Mas enfim, só alguns comentários iniciais. E aí então, né, o que que é o desejo? É, o porquê que essa pergunta, né, o que é o desejo? Então, eu peguei essa definição, eu peguei não, né? Tá a todo momento no trabalho do Lacan, principalmente aqui nesse seminário.
desse postulado freudiano, né, ali da interpretação dos sonhos, do desejo como a realização, do sonho como a realização de um desejo, portanto, inconsciente, né? E aí, bom, do que se trata, então, quando a gente diz que o sonho é a realização de um desejo? E aí, não à toa, a gente vai ter ali uma parte do seminário que a gente já começou aqui no grupo a ler, que o Lacan vai pegar alguns exemplos de sonho, né? Porque está fundamentado nesse postulado aí, isso que eu estou chamando de postulado freudiano. É, E aí, acho que é importante porque a ideia aqui do Lacan, eu não sei se vocês vão lembrar, né? Mas quando a gente foi lendo, a primeira lição, principalmente, ele vai passando assim sobre algumas definições do desejo. Então, algumas definições do desejo na filosofia, na literatura. E ele vai falando, ele vai passando por isso, assim, várias elaborações, mas ele vai dizendo, não é disso que se trata. Ou seja, tá, tudo bem. Para Aristóteles, na filosofia clássica, o desejo tem a ver com isso aqui, tem a ver com temperança, com virtude. Bom, na literatura, o desejo tem a ver com isso aqui, mas não é desse desejo que a gente está falando, ou não é desse desejo que eu pretendo abordar aqui. Então, a gente pode dizer que ele está tentando reintroduzir essa dimensão do desejo, que é uma dimensão central, assim, para a forma como Lacan vai colocar uma análise, a psicanálise, inclusive, tem alguns momentos dos seminários, uma citação muito relevante aí do seminário 10 que eu estou tentando lembrar a citação inteira, mas enfim, que ele está diferenciando a psicanálise da psicologia, justamente localizando a psicanálise como uma erotologia, ou seja, sobre um saber, ou seja, como um saber sobre o desejo. Acho que não é pouca coisa, né? Então, esse seminário me parece bem relevante, assim, por ter esse tema central. E aí ele tá, então, tentando reintroduzir essa dimensão do desejo na psicanálise e apontando diferenças, do desejo em relação a outras noções, como o querer, né? O que se quer, ou o que aparece como vontade, anseio, às vezes aparece também, né? Um termo que ele vai usar, ou mesmo libido, instinto, né? Todas essas coisas aí que podem aparecer em alguns momentos junto aí, mas que ele tá tentando pontuar pra gente que não é a mesma coisa. Inclusive, né, eu coloquei aí nesse tópico, né, o desejo como uma diferença também da fantasia ou do fantasma e como diferença da pulsão. Então, tem até um momento que ele vai falar, né, a gente leu isso, que não se trata dessas vontades mesmo, ou dessas tendências, é a palavra que ele usa, né? De tendências inconscientes, assim, no sentido mais instintivo da coisa, né? Então, enfim, essa primeira parte é ele falando tudo que o desejo não é, ou do que ele pretende articular aí pra gente. E aí eu vou entendendo que vai ser um seminário inteiro, né, para ele poder construir alguma coisa, então, sobre o que é esse desejo para psicanálise. Porém, aqui entra o grafo como um recurso, talvez, né? Um recurso aí de linguagem também, para possibilitar, para a gente poder pensar o desejo para além dessa dimensão mais imediata que a gente está acostumado a pensar, né? Desse querer. E aí, enfim, alguns comentários, né? A gente viu também em algum encontro, né, que o grafo não é um desenho, e muito menos um desenho aleatório, que existe uma teoria matemática dos grafos, enfim, que deriva de um problema ali matemático, que a teoria matemática dos grafos faz parte da área da topologia, então, que é uma área da matemática que o Lacan trabalha com outros recursos, né, tipo as superfícies não orientáveis. Então, o touro, a garrafa de Klein, por exemplo, e
a teoria dos grafos está dentro aí dessa, dessa dimensão, é, da matemática. Porém, se a gente pensa nas superfícies não orientáveis, né, tipo a garrafa de Klein, o touro, a banda de Möbius, a gente foi vendo também que no caso dos grafos, existe uma dimensão de vetorização, né? Eu estou usando esse termo, não sei se é o termo mais adequado, mas que não é à toa, né? Que tem, por exemplo, no grafo mesmo, na imagem do grafo, você tem vetores, né? Setas. Então, existe algumas direções para o que a gente vai lendo, não é aleatório, né? Ainda que essa leitura se dê sempre ao mesmo tempo, né? Não é uma leitura de uma coisa de cada vez, mas enfim. Então, é isso, se trata de uma forma de escrita que tenta evitar uma imaginarização. O que que isso quer dizer? Quer dizer que é uma tentativa, e por isso também, né, as fórmulas, os matemas, na verdade, não chegam a ser fórmulas todos, né? Mas os matemas ali, essa escrita, né? Uma escrita matemática por letras, sem um conteúdo imediato. Justamente para a gente não atribuir é, um conteúdo para aquilo que está sendo exposto. Porque se trata de elementos e das relações entre esses elementos. Então, é um pouco por aí. Inclusive, se a gente for pensar, né, no tema do fantasma, e agora eu me esqueci, porque tem uma diferença entre falar matema e fórmula. Vou dizer matema, não sei se é o correto, tá? Mas o ponto é, justamente nesse problema de tradução que tem, a gente comentou, vou comentar de novo depois, né, entre fantasia e fantasma. Quando você escreve pela ali o S barrado punção de A, hum, meio que é uma tentativa de não cair nesses equívocos, né, de uma tradução. Não sei se funciona 100%, mas é uma tentativa de escrita por aí. E aí a gente pode pensar, isso eu tirei até do vídeo que a Michelle, né, tem sobre o grafo, é um vídeo que está no YouTube, bem fácil, assim, de acessar, bem acessível, que ela vai fazer, né, uma introdução ao grafo do desejo, é o título. E ela vai comentar, o grafo é para a gente pensar, né, que o desejo, ou que o Lacan está articulando sobre o desejo, não é sobre o objeto do desejo, ou seja, sobre o que se deseja, e sim como se deseja. Isso é algo muito, muito importante, assim, se a gente for parar para pensar, né? Desde o seminário 4 que o Lacan está dizendo ali sobre a falta do objeto, e essa falta de um objeto do desejo, né? Um objeto totalmente fixo e capaz de parar, fixar parar, né? O suprir o desejo, não sei, preencher, sei lá qual que é a melhor expressão. Que não se trata disso, né? Não vai ter esse objeto. E até ali no seminário 4 o Lacan está dizendo dos tipos de faltas, mas depois eu comentei, né, do seminário 7 ele vai introduzir, por exemplo, das Jing como o objeto perdido, que vai ser sempre perdido, né? Ele é, por sua natureza, perdido, e que depois vai desembocar ali no desenvolvimento do objeto A também, como o objeto causa do desejo e não o objeto do desejo. Então, esse tema aí está presente em desenvolvimento para a gente nesse seminário. Também é um ponto importante aí de ter em mente, né, que nesse período, o conceito, por exemplo, de objeto A, ou a noção, enfim, de objeto A, não tinha sido cunhado mesmo, né, do Lacan. Ele até cita, antes disso, se eu não me engano, né, no 4 mesmo, eu acho que ele comenta objeto pequeno a e tal, mas ainda não tem o estatuto do objeto A, pelo menos na minha leitura e de outras pessoas, que vai ter ali a partir do 9 se eu não me engano, é quando ele nomeia de fato.
E por que que eu tô dizendo isso? Porque o Lacan tá escrevendo, né, ali a gente até coloquei as imagens do grafo, a gente vai voltar para isso, mas, por exemplo, né, até numa tema da fantasia, que tá aí o S barrado punção de azinho. Esse azinho, no momento do seminário 6 ainda não é objeto A. O Lacan vai dizer desse azinho ainda como um outro imaginário. Mas isso não impede que mais para frente, por exemplo, no seminário 14, que é a lógica do fantasma, e, enfim, a lógica desse matema aí, essa função de A, esse mesmo matema seja lido com esse azinho agora já com o estatuto do objeto A. Entende? Então, só para a gente ter isso em mente, que quando esses novos conceitos, né, ou, enfim, o real, por exemplo, vai sendo desenvolvido mais, assim, mais intensamente, ou não sei se essa palavra, mas detidamente pelo Lacan, a gente pode voltar para o grafo, e eu acho que o Lacan mesmo faz isso, é, considerando esses novos elementos que não estavam postos ainda aqui, nesse momento, né? Também acho legal, comentar que o grafo é algo que ele começa a construir no seminário 5. Então, no seminário 5 ele vai construindo aos poucos aí o grafo. E até uma coisa que a gente também passou por aqui, né? Alguns elementos do grafo, eles vão mudando, tanto vão mudando os elementos mesmo, quanto vão mudando de lugar. E aí, por isso, até a gente, no começo, tinha esse movimento, né, de pegar o que estava no, aqui na edição da Zahar e comparar com o que estava na edição da Stafford lá, por exemplo, e às vezes tinha algumas diferenças. Porque tem todo esse processo de que ele está construindo o grafo, né? Então não tem ainda necessariamente uma imagem acabada, assim, uma escrita acabada do grafo. Enfim, só algumas considerações mais iniciais, né, para a gente ter em mente. E aí, vamos ver se a gente lembra, né, dessa parte. A imagem não tá tão boa, mas que é o que é considerado como a célula elementar do grafo, né, a estrutura elementar do grafo. E aí, enfim, eu tinha comentado, né, eu lembro que em ou alguns dos nossos encontros que a gente foi, que eu comentei alguma coisa sobre a teoria dos grafos, né? Eu comentei para vocês, se a gente for parar para olhar a estrutura do grafo inteiro, é como se essa mesma dinâmica que a gente vai aprender nessa célula elementar, ou seja, nesse primeiro andar, a forma como a gente vai ler isso, essa célula aqui, essa estrutura, é a mesma como a gente vai ler no segundo andar. Vou tentar explicar melhor. E lembrando que tem essa divisão entre primeiro e segundo andar, é uma divisão que em algum momento o Lacan, até nessa parte que a gente começa a ver, quando ele começa a entrar ali na análise dos sonhos, ele vai diferenciar como o nível do enunciado e o nível da enunciação. Mas é sempre muito importante a gente lembrar que esses níveis, eles não se dão numa diferença cronológica, ou seja, primeiro o paciente está falando, ele está falando nesse nível de baixo aqui. E depois, o processo da análise é possibilitar que ele passe para o nível anterior, superior. Não. Quando o sujeito está falando, né, o paciente está ali falando, numa análise, esses dois níveis estão operando e estão se fazendo presentes. O desafio do analista é conseguir ouvir esses dois níveis. E não ficar preso nesse nível inferior, que é o nível do enunciado. É o nível que a gente vai ver, né, que vão ter como elementos ali o sintoma, o eu, o ideal do eu. Então, o nosso desafio é sempre ouvir esse nível, mas ouvir também o segundo nível, porque eles estão. Até nível não é uma boa palavra, né? Porque dá uma ideia de hierarquia. Mas esses dois momentos aí também não é uma boa palavra, porque dá a ideia de linearidade, mas enfim, essas duas dimensões, denunciado e denunciação. Acho que o essencial é a gente conseguir ler o que que, o que que quer dizer nessa.
como ler essa célula aqui, essa estrutura elementar. Então, em algum momento, se eu não me engano, quando o Lacan começa a estruturar o grafo, ele vai colocar o sujeito aqui, como final, e depois o sujeito passa para cá, né? Como o que. É muito difícil dizer isso sem cair nesse lugar do antes, depois, né? Mas porque o sujeito vai ser efeito dessa relação com o significante, de uma certa relação com o significante, mas ele vai estar aqui no que poderia ser tipo o começo. E aí é que tá toda a dificuldade da gente ler algo que parece simples, mas que é essa dimensão de retroação, que é essa leitura desse vetor aqui. Então, algumas pessoas vão, a gente pode pensar nesse vetor aqui como um vetor diacrônico, né, hum, dessa dimensão linear, e isso aqui como algo que passa pela sincronia e que tem a ver com essa dimensão de retroação. Ou seja, parece um de trás para frente, né? Mas a gente vai ver melhor. Acho que dá para ter uma noção melhor quando tiver os elementos. Aí talvez dê para explicar melhor. E aí, enfim, tem esses pontos aqui. Se estiver dando para ver o cursor, né? É o ponto de intersecção entre essas linhas, entre esses vetores, que vai ser, a gente pode pensar como esses pontos de basta. É um termo que aparece, se eu não me engano, no 5. Aqui no 6 eu não tenho certeza. Mas esses pontos de delimitação, né? E de parar, de delimitar mesmo, né? Eu tô, tá faltando uma palavra aqui que é quando você para um movimento, né? Mas parar um deslocamento, algo assim. Infinito, que seria infinito da cadeia significante, né? Então, você tem alguns pontos de basta. Enfim, só colocando algo bem inicial aqui para a gente pensar nessa leitura. E aí aqui dá para, acho que ver melhor, né? Que já tem alguns elementos aqui no que a gente viu até o momento. Tem quase todos, na verdade, aqui no seminário 6, né, na nossa leitura. A voz não aparece, aparece sim, né? Aparece quando a gente começa a ver sobre a dimensão da. Até os comentários que o Lacan vai colocando sobre a alucinação, né? Isso que aparece numa dimensão de ouvir algo que é dito, e ele vai colocar como isso quer dizer de uma marca significante, que volta aí, se for pensar numa psicose, né? Como a gente já comentou aqui, que volta no real. Mas tem algo atrelado com a voz, é isso que a gente não entrou muito nessa dimensão ainda. Mas ele até comenta, né? E aí, então, aqui alguns dos elementos que tem nessa primeira parte do grafo. O sujeito barrado. Aqui a gente vai ter esses três termos, né, que são bem relevantes. Porque aqui a gente está pensando o M, o moi, justamente moi, né, o sujeito ou o eu do enunciado. Lembra que eu coloquei, né, o primeiro andar como a dimensão do enunciado, então a gente tem aqui o moi, que é o eu ainda como objeto, como uma imagem, e por isso que ele está aqui, ó, numa relação de espelhamento e direta com esse ideal, ou seja, com essa imagem do pequeno outro, ou seja, uma imagem que se constitui em relação a este pequeno outro, a este semelhante, e que é uma forma de escrever também o eu ideal. Então, o eu, enquanto moi, enquanto objeto, o eu ideal, e aqui o idear, esse ideal do grande outro, que vai ser uma forma de escrever o ideal do eu. E aí a nossa leitura vai ser passando aqui, né? A ideia, lembrem-se sempre que se trata, ou pelo menos, né, a forma que eu uso, eu acho que muitas pessoas usam para a gente entender essa dinâmica, é aquela historinha, e é bom lembrar que é sempre
sempre bom lembrar que é uma historinha, que é aquela historinha clássica, né, da criança que nasce como um ser de necessidade, é, esse infans, né, que é um termo que aparece na psicanálise. Uma paciente usou um termo esses dias que eu achei muito bom, assim, para caracterizar esse, esse lugar do infans, né, dessa ser de necessidade, que é criatura, ou seja, essa criatura que ainda não está inserida no simbólico, ou seja, que não passou pelo significante. Pelo menos quando Lacan começa a construir o grafo, é disso que se trata aqui, antes dele colocar o sujeito, né? E aí vai, a historinha passa, né? De que forma essa criatura, vou usar esse termo, vai passar aqui pela dimensão do significante do grande outro, esse lugar que a gente viu que antes o Lacan colocava como lugar do código, e, né, pensando ali no que a gente também viu sobre Jacobson, código, mensagem, em algum momento o Lacan coloca aqui o lugar do código, aqui o lugar de mensagem, e aí ele vai substituir isso pelo grande outro, que a gente vai pensar como tesouro dos significantes, e pelo Szinho aqui, o significado do grande outro. Ou seja, o significado que emerge, né, como efeito aí dessa relação do sujeito com o grande outro. Vamos passar por isso com mais calma depois. Mas então a historinha é essa, né? Como que essa criatura passa pelo tesouro dos significantes, ou seja, todos os significantes aí possíveis, é, e justamente por ser uma dimensão significante, o Lacan não vai usar código, né? Porque o código diz respeito aos signos, por exemplo, o código de uma língua, os signos daquela língua, e não se trata de signos aqui pra gente, então por isso que ele substitui, um dos motivos, né? E aí, o efeito disso, né? O efeito dessa passagem, desse ser de necessidade pelo significante, pela dimensão do simbólico, enfim. Isso é muito relevante porque é, é isso justamente que vai caracterizar ah, essa relação que eu comentei, né? Que tem na subversão do sujeito em outros lugares, da relação entre necessidade, demanda e desejo. Ou seja, uma vez que essa criatura está imersa, está atravessada pela linguagem, esse lugar de uma necessidade, enquanto uma necessidade biológica pura, vai ser sempre um lugar um tanto quanto místico, né? Ou mítico, no sentido de a gente não tem acesso a isso. A partir do momento em que somos seres falantes, a gente só tem acesso à demanda. E aí a necessidade fica como que é pressuposto por essa demanda, né? Como que fica. A mesma coisa é esse ser, essa criatura, ela também é só um pressuposto do que já é a criança, do que já é o bebê, do que já é aquela pessoa enquanto ser falante, né? E por outro lado, o desejo vai aparecer como que fica além disso, ou seja, aquilo que toda a demanda vai tentar referir, remeter e não vai dar conta. Algo vai ficar sempre além. E esse algo que fica sempre além vai constituir a dimensão do desejo, tanto que quando a gente for ver a segunda etapa do grafo, vai sair aqui do grande outro a setinha, né, o vetor que vai ter ali o desenho do desejo, porque ele vai estar além da demanda. Esse além não significa que ele é algo superior também, ou hierarquicamente melhor. É só algo que está sempre além e que a gente nunca vai conseguir acessar de forma direta. E aí volta na discussão sobre por que que a gente não fala de um objeto do desejo, porque não se trata disso. A gente tem objeto de demandas, né? Objetos das demandas e não do desejo. Enfim, muitas coisas. É, E aí, enfim, esses são os itens aqui dessa primeira parte, né, do grafo, desse primeiro andar. E eu fiz algumas. Isso aqui eu já estava dizendo um pouquinho.
Ah, eu acho uma coisa interessante que a Michelle também diz no, no vídeo dela, né? Como nesse nível do enunciado, o sujeito, ele se reconhece como aquilo que suporta o que tá a fala. Ou seja, tentar explicar. Tem aquela ilusão que a gente até viu na nossa leitura de que o que se fala é uma expressão do que se pensa, por exemplo, né? Como se houvesse uma dimensão de intencionalidade, algo que, pensando aí nessa dinâmica do desejo e do querer, da demanda, enfim. Então, eu quero algo e aí eu falo isso que eu quero como uma dimensão de expressão disso que eu quero, né? Ou seja, o sujeito tem a ilusão de que ele sustenta essa, essa dimensão da linguagem, né? Da fala, mais especificamente. Mas é uma ilusão, né? E tanto que vai ser o lugar que ele vai se reconhecer como eu também, né? Essa dimensão de uma imagem de unidade, né? E a gente vai ver que isso se dá sempre em relação ao, ao ideal enfim, ao eu ideal, ideal do eu. Um ponto que eu acho bem importante dessa parte é o S de A, que se eu não me engano, eu acho que é o S de A não barrado ainda mesmo. É, que é o significado desse grande outro, que vai ser o lugar que o Lacan vai caracterizar, vai localizar como lugar do sintoma. E isso é bem interessante, assim, para a clínica, porque o que que dá para a gente ouvir disso, né? Dá para a gente ouvir que o sintoma é esse significado que advém, né, para o sujeito de algo que foi dito pelo outro. E aí que fica como algo fixo e que aparece como esse significado desse dito. Então, o exemplo que a Michelle dá no vídeo dela, eu estou usando esse exemplo porque eu até pensei em outros, mas são exemplos de pacientes e não queria comentar aqui como eu estou gravando, né? Então, eu vou usar esse da Michelle, que é algo mais genérico, assim. Mas qualquer coisa depois a gente pode até conversar mais no grupo sobre isso. Mas o exemplo da Michelle é, bom, alguém que ouviu quando era criança que era burro. E aí ficou marcado esse lugar do burro. E aí vem para análise no momento em que está tentando passar no vestibular e não consegue. E não consegue passar no vestibular, e tipo, estuda, 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 não consigo passar no vestibular. E por quê, né? E tem esse lugar do, porque eu sou burra. Algo que fica fixado aí a partir de um dito do outro. O que esse exemplo ainda é bem direto, né? Poderia ser, ter sido um dito muito mais, com uma palavra, sei lá, outra palavra, mas que o sujeito significou, ou o significado que ficou marcado ali é, foi o significado de que sou burro, não vou passar nunca no vestibular. Algo por aí, né? Então, acho isso bem importante para a clínica, para como a gente vai escutando. E aí, alguns outros elementos que aparecem aqui nessa primeira etapa. O izinho de azinho, o eu ideal, e o i de azão, ideal do eu. É algo que às vezes gera bastante confusão, pelo menos para mim. Eu demorei bastante para conseguir diferenciar assim um do outro. Acho que tem algumas discussões sobre, mas a gente pode dizer de uma forma muito bem geral, né? Quando a gente está pensando no eu ideal, nesse i de azinho, uma dimensão mais imaginária, ou seja, da imagem. É o lugar que vai ser o clássico, né? Daquele momento em que o bebê pode olhar no espelho e reconhecer a imagem do corpo como uma unidade. Ou seja, essa imagem do corpo como uma unidade.
E se trata. O Lacan vai pensar numa articulação disso com os dois narcisismos, né, que o Freud trabalha, o narcisismo primário e secundário. Não vou entrar nisso aqui, assim, mas a ideia é mais a gente pegar algumas ideias gerais, né, desses termos que a gente já viu, inclusive. Então, é uma dimensão mais imaginária, e o ideal do eu, por sua vez, ele corresponde, quando a gente está pensando no Édipo, que é algo que vai ajudar a gente a pensar, para pensar também o resto do grafo, né, o segundo andar. Inclusive, o Lacan começa a escrever o grafo nas lições do Seminário 5 sobre o complexo de Édipo. Então, é algo que vai estar bem junto em algum momento aí. Então, o ideal do eu como essa saída do Édipo, né? Esse momento em que a criança ali pode se identificar com algo desse outro, mas aí se identificar numa dimensão do significante e, portanto, a gente já pode pensar o ideal do eu mais numa dimensão simbólica, enquanto o eu ideal numa dimensão imaginária, da imagem, da unidade corporal, ou da unidade, da totalidade, e o ideal do eu mais nessa dimensão simbólica, né, de uma identificação a um certo significante, que aparece como essa insígnia do grande outro, né, essa marca, isso que fica como uma marca. Eu fiquei pensando, né, assim, eu gosto de pensar, e aí, um exemplo que tá rolando bastante, né? O Felipe postou até um vídeo comentando sobre o filme lá, Substância, que eu não sei se vocês assistiram. E o Christian, eu vi que lançou um vídeo agora também, mas não assisti ainda, não sei o que que ele falou sobre. Mas a gente poderia pensar, por exemplo, no exemplo do filme, para quem assistiu, se alguém não assistiu, talvez já saiba um pouco, assim, do enredo geral. É, enfim, a gente poderia pensar, por exemplo, que o ideal do eu são algumas marcas que aparecem do tipo como o que é ideal nesse grande outro. Então, ali no contexto do filme, a gente poderia pensar nova, magra, duas marcas, né? De uma dimensão, enfim, algo que pode ser tomado como significante. E o eu ideal com esse corpo que aparece como uma tentativa de responder a essas marcas. Então, essa imagem que surge, uma imagem ideal, que surge balizado, né, com os parâmetros desse eu ideal. Então, não sei, eu penso por aí, eu faço uma analogia na minha cabeça, que eu não sei se ela é muito rigorosa teoricamente, mas, enfim, eu faço aqui, para mim funciona um pouco nessa tentativa de pensar. Quando eu vou pensar essa relação do simbólico e do imaginário, é como se eu tentasse pensar no simbólico como essa forma do bolo e o imaginário como o que preenche a forma, né? Ou então que tenta se adequar a essa forma. Mas o simbólico, e aí no caso ideal do eu, é como outro jeito de dizer, né? As regras do jogo. E aí o ideal é essa imagem que tenta se adequar a essas regras ou a essa forma. E ela pode se dar de algumas formas, ou seja, você pode ter as mesmas regras de jogo, tipo do simbólico, e você vai ter formas de lidar com isso, de preencher isso, diferentes. Algo assim. Mas aí, enfim, uma forma que eu uso para tentar entender, né? Tá, acho que antes de passar para as nossas discussões sobre o segundo andar, e que eu vi que, tipo, falta 10 minutos, talvez a gente passe um pouquinho hoje, mas queria ver se vocês têm alguma dúvida ou comentário sobre essa parte do primeiro andar do grafo ainda. Eu não tô vendo vocês, eu vou tentar abrir a câmera aqui para vê-los. Bom, não sei, digam aí, acho que tem algo a comentar ou perguntar sobre essa primeira parte. De buenas.
Então, vou passar para a segunda. Vou tentar não ficar divagando tanto também, para a gente não passar tanto do tempo. É, tá. Então, segundo andar, né? A gente estava vendo os elementos desse primeiro andar, e agora a gente passa para esse segundo andar aqui. É, e todo esse segundo andar, ele se constrói a partir dessa pergunta, né? Do que voi. Ou seja, essa pergunta sobre a tradução do que voi é o que queres. Então, é como se em toda a construção que a gente vai ver aqui do grafo fosse uma resposta para essa pergunta, o que foi, né? O que o outro deseja. A Michelle também diz, né, nesse vídeo que, assim, é até interessante porque o Lacan, em algum momento, quando ele está construindo o grafo, ele vai marcar essa linha aqui, né? E o grafo, em algum momento, vai ficar com um formato parecido com um ponto de interrogação. Porque é toda. A gente vai pensar que tudo isso vai levar a gente a pensar no desejo como essa pergunta sobre o desejo do outro. Ou que é outra, algo muito importante aí presente na teoria do Lacan, toda a elaboração que ele vai fazendo do desejo do ser falante como desejo do outro, né? Numa leitura aí hegeliana a partir do Kojève. Ou seja, é algo que realmente fundamenta muito do que ele constrói como teoria aí, e de direcionamento de uma análise, principalmente nessa etapa ainda dos anos 50, anos 60, mas para o final dos anos 60, 70, eu não sei dizer exatamente o que que muda, se isso permanece assim, ou se tem algumas transformações aí, não sei dizer. Mas então, todo o grafo vai estar fundamentado nessa pergunta, né? O que foi? E aí, por isso que eu comentei que o Édipo é muito, ou a forma como o Lacan vai trabalhar com o Édipo ali no Seminário 5 é algo muito importante e a gente não consegue pensar o grafo tão desatrelado disso, né? Porque, de novo, pensando naquela historinha narrativa do Édipo, pensando naquele momento inicial que a criança nem se percebe como diferente, né, da mãe. Por isso que eu tô dizendo que é uma historinha, né? Porque a gente tem que sempre lembrar que esses personagens não são necessariamente pessoas reais, mas enfim, para a gente pensar aí a constituição do sujeito, mas para a gente fica mais fácil pela historinha de visualizar. Então, esse momento em que a criança nem se percebe como algo diferente da mãe, ou seja, separado da mãe, mas então a criança é nesse momento como esse falo, né? Esse objeto junto da mãe, mas que nem se percebe ainda como esse objeto falo da mãe, porque ainda é como se fosse uma coisa só. Em algum momento, essa mãe, a criança se dá conta que essa mãe deseja, e talvez a melhor expressão seja que essa mãe quer outras coisas, ou seja, que a mãe, por exemplo, sai para trabalhar. E aí começa toda aquela dinâmica de presença, ausência, que a gente vê com a, a historinha do Freud também do Fordá, enfim, que o Lacan vai tomar para a gente começar a pensar na dinâmica da introdução do significante e do simbólico, a partir dessa alternância entre presença e ausência. E aí, enfim, toda a discussão, por exemplo, com a carta roubada, né? Vai por aí. Então a criança percebe que a mãe quer outra coisa, e aí surge essa pergunta, né? Opa, como assim? Eu não sou tudo que esse outro quer. Esse outro está querendo, está olhando para outra coisa. E é um momento aí de se perceber castrado de alguma forma, porque você percebe que você não dá conta de suprir tudo que esse outro deseja. E percebe o outro enquanto castrado também, porque se ele está sempre querendo, se ele quer outra coisa, é porque ele também não é completo. Castrado nesse sentido de não ser completo. E aí vai ter então esse momento em que a criança vai olhar para o olhar da mãe
tentando ver o que que esse olhar tá olhando. Ou seja, tá, ela não, ela quer alguma coisa, o que será que ela quer? E aí vai identificar na historinha clássica, né, o lugar do pai, esse objeto é, que a mãe quer. E aí vai se supor que, então este terceiro tem o que o outro quer. E aí toda essa dinâmica que a gente vai pensar, é, por exemplo, do ideal do eu, né? Então vai ter alguma identificação no nível do significante com algo de uma exígnia desse terceiro. E aí eu vou tentar me identificar com isso, porque eu estou supondo que se eu for isso, então eu vou ser o que esse outro deseja. É isso que falta ao outro. E aí vai ser um pouco disso que vai estar articulado nessa parte aqui também, mas principalmente nesse segundo andar. E aí vamos lembrar, né, que, como eu tinha comentado lá no começo, Lacan localiza esse segundo andar como lugar da enunciação. Então, ou seja, é algo que a gente tem que escutar, mas que a gente vai escutar no nível da enunciação, que quer dizer que não vai aparecer diretamente no enunciado, né? Isso não vai estar, esses itens aqui, esses elementos, eles não vão estar aparecendo na narrativa que o paciente vai chegar e contar pra gente, na historinha. É algo que a gente infere a partir da escuta enfim, por saber da dinâmica desse ato de fala. Enfim. E aí eu vou tentar também comentar um pouquinho de alguns desses elementos. Tem alguns elementos, tipo assim, ó, juizãos, aqui o lugar do gozo. A gente não vai entrar nisso, o Lacan não comentou disso ainda no seminário 6, apesar de eu achar que ele já comentou talvez no 5, mas enfim, é um tema complexo também. Acho que um primeiro ponto, né? Vou tentar pular, gente, vamos dar ordem. Já vou passar aqui pro S de A, aqui seria um abarrado. É que eu não sei como escrever abarrado no teclado, mas é o S de abarrado. É, nessa historinha, né, que eu comentei do Édipo, é como se. Já vou dar o spoiler, né? Esse S de abarrado é o lugar que seria o que o Lacan localiza, pelo menos aqui no 6, como falo. Ou seja, se tivesse um objeto capaz de preencher, de totalizar, de responder ao desejo desse outro, ao desejo da mãe, seria seria o falo, seria esse S de abarrado, ou seja, o significante da falta no outro, o significante que falta ao outro. Eu estou supondo, a mãe está olhando para o pai porque o pai tem X e a mãe quer X, né? O pai tem o falo. Na narrativa aí, bem Édipo. Então a mãe quer o falo. E aí eu suponho que, então, para eu ser desejado por esse outro, eu tenho que ter X no lugar do falo. Só que a Michelle também vai fazer uma distinção, pegando, e aí um artigo que eu até comentei com vocês, né? Que ela escreve pegando uma mudança que o Lacan coloca ali no seminário 8, que é desse significante do que falta ao outro, né? Esse significante que falta ao outro, a falta do significante no outro. Ou seja, esse momento em que, na verdade, a gente vai se deparar com o fato de que não há um significante capaz de preencher, de completar o desejo do outro, de responder ao desejo do outro. Esse, porque justamente, né, lembra como eu comentei do sujeito da relação da demanda com o desejo sempre além da demanda? Para esse outro é a mesma coisa. Então, esse desejo sempre vai estar em outro lugar. Um termo que aparece aí nos textos chiquetosos da psicanálise é o alhures. Então, esse desejo que vai estar sempre alhures em outro lugar. Ou seja, nunca vai ser capaz, a gente nunca vai conseguir se identificar com algo ou ter algo que
sane, né? Do tipo, que interrompa e que pare esse desejo do outro. Então, a Michelle vai colocar, né, essa mudança do significante da falta no outro ao significante da falta de significante. Falo é esse significante, então, da falta do significante, do fato de que não existe um significante capaz de dar essa resposta sobre o desejo do outro. E aí, toda essa estrutura do desejo, e o que a gente vai pensar como sintoma, como inibição e como angústia, vão ser formas de tentar lidar, ou vão ser formas de lidar com o fato de que não há esse significante capaz de responder ao desejo do outro. E aí, o que que a gente faz com isso, né? Enfim, pode causar bastante angústia, mas pode ter outros caminhos também. E aí, só para comentar, né, alguns outros elementos importantes. Aqui, o elemento essa escrita do S barrado, punção de D, lembrando, né, que esse símbolozinho aqui é o losango, tá? Enfim, no grafo, né, nos matemas. Ele é punção, ele se chama, ele diz de determinadas formas de relação entre os termos, a junção de alguns conectivos da lógica, e, enfim, é uma forma de relacionar esses dois termos. E aí, no caso, o S barrado, o sujeito, e o Dzão aí, que é o D da demanda. Essa fórmula vai ser lida como a pulsão ou como a demanda pulsional. É algo que o Lacan aqui no 6 ainda não entrou muito, então eu também não tenho tanta propriedade para falar sobre, por isso que eu peguei citação, que quando a gente não sabe muito bem o que falar, a gente pega um monte de citação, e apela para o argumento de autoridade. E, enfim, é um pouco disso. Vou ler aqui e tentar articular alguma coisa sobre isso. O Lacan ele está dizendo, né, sobre essa fórmula. Ele vai falar então do sujeito como sendo marcado pelo significante, em presença de sua demanda, como que fornece material, e da relação do sujeito com essa demanda, na medida em que esse sujeito ficou marcado pelos avatares dessa demanda. Ou seja, a pulsão ou a demanda pulsional do Lacan vai estar relacionada com a demanda, com a forma como esse sujeito se relaciona com a demanda. Eu acho que a ideia central, assim, que a gente vai ter, depois a gente vai ver, ainda no 6 mais pra frente, o Lacan vai colocar a estrutura do corte, né, o corte na presença da fantasia, na estrutura da fantasia, mas também vai ter uma dimensão com a demanda, com a pulsão, que tem relação com a demanda. Então, o corte nesse lugar quando a gente vai pensar nas zonas, né, pulsionais ali, como zonas de corte. Então, a boca, o ânus, por exemplo, né, os clássicos aí, mas também o Lacan vai colocar, por exemplo, o olhar, né, enfim, como algo que também tem alguma coisa de um corte aí, de uma ruptura. Isso aqui só comentando mesmo, a gente não entrou muito nisso. E aqui um outro elemento bastante importante, talvez um dos mais importantes do que a gente está falando agora, que é o matema ou a fórmula da fantasia ou do fantasma. E aí, até quando a gente falou um pouco mais sobre isso, eu comentei, né, de todo as questões que tem aí em torno da tradução. O termo no francês, se eu não me engano, é fantasma. Mas aí tem questões do tipo, mas em francês também tem um outro termo que é fantôme, e fantasme é um termo que não estava em uso no francês, e o Lacan resgata, e enfim, pipipi, popopó. E aí vai ter gente que vai falar, não, se trata de. O melhor é manter a fantasia mesmo, porque tem algo que o Lacan recupera do Freud, no que o Freud está dizendo da fantasia, e aí tem uma galera que vai dizer, não, é fantasma, porque fantasia tem essa dimensão do imaginário, né? Como essa fantasia na dinâmica de uma historinha mesmo, e o que o Lacan está propondo como fantasma diz respeito a essa relação entre termos e uma relação lógica, a estrutura de uma cena, enfim, questões. É, eu tendo a pensar mais como fantasma, mas também sinto que eu não tenho tanta bagagem teórica para tomar uma posição, porque no fim, para mim,
algo muito mais de uma posição em relação à tradução. Então, acho que tem muitas questões aí. Mas saibam que nisso que o Lacan vai escrevendo aqui no 6, no 5 também como fantasia, é essa dimensão do fantasma, dessa fórmula, né? Do S barrado, punção de azinho. Como eu comentei com vocês, nesse momento do seminário 6, esse azinho ainda é o outro semelhante, o outro imaginário, então um objeto imaginário. Mas depois, quando o Lacan cunhar aí o objeto A, a gente pode ler essa mesma fórmula, só que pensando a relação do sujeito barrado, ou seja, do sujeito, né, do inconsciente, com o objeto A. Então, enfim, isso vai se desenvolvendo. A ideia central e o porquê que isso é algo tão importante para a gente, é porque se vocês forem olhar aqui no desenho, da mesma forma que aqui embaixo, lembra que eu comentei, né, que a mesma forma de ler essa estrutura elementar vai ser a forma da gente ler essa parte de cima, ou seja, aqui em cima a gente também está lendo um movimento retroativo, né? Mas outro ponto é, se aqui embaixo a gente está lendo o eu, o moi, numa relação com o id A, com o eu ideal, aqui em cima, ó, a gente vai ler o desejo em relação ao fantasma. Então, desejo e fantasma vão estar bem articulados aí. E diria até que a gente não consegue dizer do desejo, vou usar, né? Dizer que a gente não consegue dizer do desejo sem passar pelo fantasma. Então, algo bem importante. E aqui, né, uma citação do próprio Lacan, ainda na primeira lição. Ele vai dizer: o desejo não está fixado a um objeto, mas a S, punção de A, na verdade, ali na citação ele coloca: o desejo está fixado não a um objeto, mas a uma fantasia. E aí eu substituí aqui pela fórmula para não entrar nesses meandros da tradução. E aí, essa fantasia tem, ou esse fantasma tem várias formas da gente pensar. E um deles é a gente pensar como um roteiro que delimita uma certa forma de relação entre o sujeito e o objeto, e que é o que vai dar sustentação para o desejo. Eu acho muito legal pensar nesse roteiro que delimita a relação entre sujeito e objeto. Um outro exemplo que a galera usa bastante também é o exemplo da moldura. E aí, geralmente, até recorrem a um quadro do Magritte. Eu não lembro se eu até trouxe aqui em algum momento pra gente. Um quadro chamado A Natureza Humana, enfim, que vai Você brincar um trouxe pouco com sim, esse... Sheila. Ah, legal, Jade, não lembrava. Mas essa ideia, né, de brincar com essa dimensão da moldura, ou seja, de como se relaciona com o mundo a partir de um certo recorte ou de um certo roteiro, mas é justamente essa dimensão da moldura que fica elidida ou excluída, ou seja, é como se quando o paciente chega para a gente, ele está dizendo o que ele está vendo, através da moldura, só que ele não tem noção da moldura que está ali. E a gente ouvindo a princípio também não. O nosso desafio é conseguir identificar qual que é essa moldura, qual que é esse roteiro por trás dessa cena que o paciente está trazendo. E é um pouco por aí, né, que o Lacan vai fazer, por exemplo, quando ele vai retomar os sonhos. Qual que é o roteiro que está aparecendo aí no sonho? Para além do conteúdo, para além do enunciado. E que vai, a ideia é que uma vez que a gente chegue num roteiro, numa moldura que se repete, né? É isso, que as cenas que os pacientes vão trazendo vão ser formas de repetir essa mesma moldura, esse mesmo roteiro, que é o que está fixado, como Lacan fala. É, enfim, um pouco por aí. O clássico, né, a gente pensar aí a partir do textinho do Freud também, o bate-se numa criança. E o Freud vai comentar, né, como tem, até chegar nessa estrutura, bate-se numa criança, como uma estrutura final, né, uma elaboração final, que é interessante porque esse partícula C
tira o sujeito, né? Ou seja, o sujeito enquanto o que age, né? O que bate. Você não tem, fulano bate numa criança, o pai bate numa criança. E uma criança também, né? Uma criança, você não sabe que criança é. E então, por isso, chegando nesse roteiro aí fundamental, você pode ter várias. A ideia é que você possa ter várias formas de encenar esse mesmo roteiro. Uma hora o paciente pode ser quem está sendo batido, né? A criança batida, pode ser quem bate, pode ser quem vê uma criança sendo batida, agredida, um pouco por aí. É essa estrutura mesmo, fundamental por todas as cenas. E por trás de todas as cenas que o paciente vem nos trazendo. E acho isso legal de pensar para endereçar e orientar nossa escuta mesmo. Faz muita diferença. É, E aí, acho que foi interessante mesmo ter falado dessa parte da fantasia, do fantasma, por último, porque aí para finalizar, eu trouxe essas duas citações também do Lacan, que ele coloca ali no final, da lição 2 se eu não me engano, que para mim acho que é de fato um ponto importante e que talvez a gente possa usar aí como uma orientação para o que a gente vai ler, continuar lendo ao longo do seminário, talvez um lembrete, né? Então ele diz assim: vou parar designando na fantasia o ponto-chave, aqui no fantasma, né? Ou seja, é esbarrado, punção de água. O ponto-chave, o ponto decisivo em que se deve produzir a interpretação do desejo. Se esse termo, desir, tem um sentido diferente do sentido anseio no sonho, que é o sentido que às vezes aparece no Freud, né? Que ele aparece como Wunsch lá. É, E aí, mais uma citação. Dizer a alguém, eu te desejo, é muito precisamente dizer-lhe, eu te implico em minha fantasia fundamental. Acho essas duas citações muito importantes e bem didáticas. Ou seja, quando a gente estiver pensando numa interpretação do desejo, o que eu entendo do que a gente viu até agora e que eu estou propondo para a gente ir pensando, né, ao longo das outras lições, é justamente pensar a interpretação do desejo a partir dessa identificação, dessa escuta, dessa estrutura da fantasia ou do fantasma, desse roteiro ou dessa moldura. Quando alguém diz eu quero X, é interessante a gente tentar fazer esse movimento, né? Que ele está colocando. Bom, ele está dizendo que tem algo aí, na verdade, que não se trata do objeto que essa pessoa diz que quer, mas de como isso se articula no fantasma, nessa estrutura, nessa cena fundamental. É, acho que é um pouco por aí. Talvez ajude a gente com os sonhos aí que o Lacan vai entrar. Não sei, veremos. Mas acho que de forma geral era isso. Falei muito. Como vocês estão, gente? Passamos um pouquinho do tempo. Ai, Camila, achei ótimo você recapitular bastante assim do que a gente viu e fazer uma síntese geral, porque a gente vai lendo, vai se perdendo, vai pensando em outras coisas e já não relembra daquilo que foi passado. Então, achei muito bom você ter tido essa ideia aí de fazer essa síntese. E eu ia perguntar para você, o Seminário 6, você já leu ele todo? Ou você está Não. acompanhando a leitura dele enquanto você está fazendo grupo? E agora que vai entrar as férias, eu tô nessa dúvida. Será que eu continuo lendo ou se eu espero essa leitura em grupo, sabe? Uhum. Eu não li ele inteiro. Eu li outras lições, além das que a gente leu aqui, mas eu não li ele inteiro. Então, eu li algumas lições específicas, porque eu estou usando em alguns pontos da minha dissertação, da minha pesquisa. Então, são lições específicas a partir do tema da minha pesquisa, né? Essas lições que têm mais a ver com o objeto, enfim. Mas eu não li ele inteirinho mesmo, assim, nem em sequência, que é como a gente está fazendo.
Então, tem algumas lições ali no meio que eu nunca li. Enfim, até algo interessante, né? Talvez tenha muitas coisas que a gente esteja falando aqui no grupo, que talvez o Lacan aborde melhor em outro momento. Mas, enfim, faz Ah, parte. mas eu perguntei mesmo só para saber assim se é algo, se que você acha melhor a gente fazer essa leitura em grupo ou se pode destrinchar aí a leitura e depois, eventualmente, sei lá, pensei de ir anotando algumas coisas e quando chegar nelas, eventualmente a pontuar, sabe? E não, vai lá, eu super acho massa. Se você tiver gás aí para fazer essa leitura, Agora eu acho sei, eu muito tô bom. meio fim de E ano. quem sabe também pode, quando a gente voltar, né? Bom, que talvez você já tenha lido e tenha algumas contribuições para o grupo também. Eu super apoio. Beleza. Eu achei que foi bem importante também retomar esses pontos todos, assim, acho que eu ecoou bastante a fala da Jade, assim. Eu já não sei se eu vou ter pique para ler, não. Nesse fim de ano eu já tô querendo pedir arrego. Mas foi bem importante mesmo retomar. Ai, que bom, gente. É difícil fazer esse movimento de revisar e sintetizar, porque foi bastante coisa, né? É bastante conteúdo. Não parei de falar um minuto. Mas eu também acho interessante, até para mim foi importante também fazer essa retomada aí. Bom, então, acho que por hoje ficamos aqui, por hoje e por esse ano. Agora é só ano que vem. Isso. Agora é só ano que vem. E aí é isso. Eu não sei exatamente ainda a data que a gente volta, mas assim que eu tiver um planejamento certinho, eu aviso lá no grupo. Então, vou mandar por Tá lá, bom, também divulgo. tranquilo. Fechou? Beleza. Então, Tá, tchauzinho, Camila. gente. Tchau, pessoal. Bom fim de ano para Obrigada. todo Pra vocês também. Tchau, tchau.